Sabe aquela época do mês que a gente fica cólica, irritada, querendo matar alguém, doida por chocolate? É a hora que tá perto da nossa menstruação. O que muita gente não sabe é que o ciclo menstrual ele acontece ao longo de todo o mês. É um evento muito importante na vida da mulher. Eu adoro falar sobre ele. Rico em hormônios, rico em informação, rico em conhecimento. Vamos comigo então aprender um pouquinho melhor sobre o ciclo menstrual? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a entender como que acontece o ciclo menstrual todo bonitinho. Vamos lá. O que a gente vai falar agora nessa aula? A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do útero e do ovário. Não a anatomia de verdade, bonitinho, mas o que a gente precisa entender para entender a fisiologia do ciclo menstrual. Vamos falar sobre o ciclo HHG, que é o que vai reger toda essa história toda, e o ciclo menstrual, que acontece dentro do ovário e dentro do útero. Vamos entender todas as etapas, tudo bonitinho e arrumadinho. O que a gente precisa entender então? A gente precisa entender o útero, o ovário e os hormônios. Quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente fala desses três pilares então. Tem coisas acontecendo no útero, coisas acontecendo no ovário, e quem manda em tudo isso são os hormônios. Vamos entender como é que acontece. O sistema reprodutor feminino, a gente tem o útero como órgão principal, como a célula, o organismo aí principal desse processo. O que a gente tem a conhecer sobre ele? Principalmente, ele tem 3 camadas, e isso é o mais principal para a gente compreender nesse momento. A camada mais externa, é chamada de epimétrio, que é essa daqui, ó. É essa que recobre o útero aqui por fora. É, inclusive, parte do peritônio visceral. É a parte que recobre o útero. Ela é muito pequena, não dá pra se ver, tanto que na hora de um parto, por exemplo, quando a gente corta essa camada, a gente já corta o útero junto. Ela é aderida ao tecido. É o epimétrio. É uma que não nos interessa agora. A outra camada é o miométrio. É o que a gente vê, de fato, do útero. Tudo isso aqui é miométrio. É a camada muscular do útero, que vai ter grande participação dentro do ciclo menstrual e na hora do trabalho de parto, mas é essa camada muscular aqui que a gente está enxergando. É o grosso do negócio. Quando você olha, o que você vê, assim, vê de fato mesmo, é essa camada muscular, que ela é bem grossa e bem grandona. E o nosso grande astro, a nossa grande estrela do ciclo menstrual, é o endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a camada mais interna do útero. É essa daqui, ó. Bem bonitinha que vocês estão vendo aqui. Se a gente reparar bem, ele é extremamente aderido ao útero. Olha só como ele é aqui dentro. Ele é bem aderido. E vocês estão vendo aqui que ele não é muito reto, ele não é uniforme. E a gente vai entender melhor sobre ele. Como o endométrio é a nossa grande estrela, é o nosso grande astro do ciclo menstrual, vamos falar sobre ele mais minuciosamente, mais do que falamos do miométrio e do epimétrio. Vamos conhecer ele bem bonitinho. O endométrio ele pode ser subdividido em outras 2 camadas, a camada basal e a camada funcional. Qual é a diferença entre elas? Camada basal, a palavra basal vem de base, então é a camada que está aderida ao miométrio. Como assim então? Se a gente fosse pegar para desenhar isso aqui, vou trocar de cor porque vermelho não vai aparecer ali, né? Logicamente. Vamos botar de azul. Ó, esse daqui é o miométrio, certo? Essa parte aqui é o miométrio. Essa camada, que não dá para ver nessa imagem, mas essa camada primeira aqui, ó, que é grudadinha no miométrio, é a camada basal. É a camada que tem glândulas e artérias. É uma camada que não muda. É a camada fixa do endométrio. Nesta camada não acontece nada durante o ciclo menstrual. É a camada fixa, é a camada imóvel que não acontece nada, que não muda, que fica sempre estável. Quem vai mudar, quem vai acontecer de verdade as coisas, com quem vai acontecer de verdade as coisas, é a camada funcional, que é a camada seguinte. A camada funcional, portanto, ela fica aderida à camada basal. Ela fica aqui, ó, elas são grudadas, não dá pra ver assim a olho nu essas 2 camadas, porque elas são grudadas, mas elas existem. Então, veja bem, a camada basal, ela está em contato com o miométrio. E a camada funcional, ela está em contato com a basal e com a cavidade uterina. É ela que está revestindo a cavidade uterina, a camada funcional. E qual é a diferença entre essas 2 camadas? A gente está vendo aqui que as 2 são compostas por glândulas e artérias. E a gente vai ver elas daqui a pouquinho e entender a importância delas. Mas qual é a diferença, então, anatômica e microscópica entre essas 2? Primeiro, que o epimétrio não muda nada na nossa vida agora. O miométrio é responsável por fazer as contrações, obviamente, porque é um músculo, né? E contém as artérias. Vamos entender melhor sobre essas artérias já já. E a grande diferença entre essas 2 é que
A camada basal, ela é uma camada constante, não muda, enquanto que a funcional é a camada descamativa. É o que vai ser menstruado, digamos assim. Não é o endométrio inteiro que descama, não é todo o revestimento que desgruda e você menstrua, não é. É só a camada funcional. E tem uma justificativa para isso, tem um porquê, tem uma fisiologia envolvida em tudo isso. Vamos dar um zoom nessa imagem aí. Eu não gosto de imagens prontas de Google, eu gosto de desenhar e construir com vocês e tal, mas isso aqui é meio complicado de eu desenhar, então vamos pegar uma imagem pronta de Google. Vamos pegar essa imagem aí. O que é isso aí que nós estamos vendo? Olha só. Aqui é o lúmen do útero, aqui é a cavidade uterina. Então, essa imagem aqui é essa aqui, é a cavidade uterina. Aí, olha só. A primeira camada é a camada funcional do endométrio. Essa camada mais clarinha aqui é a funcional do endométrio, que é o que eu desenhei de verde aqui, ó. É a camada mais superficial, que está em contato com a cavidade uterina. Na sequência, vem a camada basal, que é o que eu desenhei de azul aqui. E depois, na sequência, o miométrio, que é a cavidade muscular, a camada muscular, perdão, do útero. Vamos entender, então, como é que isso aí acontece. Qual que é a relação, a interação entre essas duas coisas. Na camada funcional, olha o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo uma glândula uterina e olha como são os vasos aqui. E é isso que a gente precisa entender. As glândulas, elas nascem na camada basal. Entenderam agora por que a camada basal não pode descamar? Se a camada basal saísse, tudo que estava nela ia sair junto. Então, as glândulas iam morrer. A raiz da glândula, a vida da glândula está na camada basal. Por isso, a camada basal fica intacta, não é ela que muda. Então, as glândulas têm uma função de lubrificação e de produção de um conteúdo, que a gente vai falar já já, que vai ajudar o embrião e o espermatozoide e tudo mais. Mas, inicialmente, a gente precisa entender que as glândulas vão ser muito importantes numa fase do ciclo do útero, que chama fase secretória. Já já a gente fala dela. Vamos focar nas artérias aqui, olha só. As artérias não nascem na camada basal, elas nascem na camada muscular, no miométrio. Na verdade, bem da verdadeira, elas nascem lá para trás, né? Lá da artéria aorta. Elas nascem lá para cima. Então, vem a artéria uterina lá da artéria aorta, vem pra cá, e aí começa a fazer essas coisas, e aí aqui que interessa pra gente, ó. Quando ela tá na camada basal, ela começa a ficar espiralada. E esse termo, artéria espiralada, é algo muito peculiar do útero, muito peculiar do ciclo menstrual. As artérias espiraladas ficam assim, e isso é essencial pra gente compreender, pra gente saber que estamos falando do útero. Olha o que acontece. Essas artérias aqui vão ser a grande justificativa pra gente entender depois o porquê das cólicas menstruais, por exemplo, que a gente vai falar já já. São essas artérias que vão nutrir o bebezinho quando ele chega. Porque na hora que o bebezinho chega, não sei vocês, mas antes de eu estudar eu achava que a criança ficava nadando aqui na cavidade uterina, ficava pendurada aqui, flutuando. E não é. A criancinha chega, finge que o laserzinho aqui é a criança, ela chega, ela vai tocar aqui na camada funcional e vai entrar aqui dentro. Ela vai entrar na camada funcional. Então, a criança não fica solta no útero. Ela enfia dentro da parede do útero, mais precisamente na camada funcional. Então, a criança adentra aqui. E quando a criança adentra aqui, ela vai começar a formar as vilosidades para formar a placenta, que vão se fundir com esses vasos aqui, e aí vai começar toda a nutrição placentária. Então, esse é o nosso útero, formado principalmente por essas três camadas, epimétrio, miométrio e endométrio. De hoje para nós, o mais principal é o endométrio, subdividido em duas, sendo uma basal e uma funcional. E quem nos interessa mais que tudo hoje é a funcional, porque é nela que as coisas vão acontecer. Então, isso é o útero. Isso é o que precisamos saber hoje para compreender o ciclo menstrual. Agora vamos falar um pouquinho do ovário, que é o outro órgão, né, que é bastante importante que a gente conheça agora. O que nós precisamos entender do ovário, saber do ovário, não vou falar aqui de histologia, assim, de nome de camada, porque não é esse o foco, isso é decoreba, né? A gente precisa entender o que precisamos saber de cada parte do sistema. Então vamos lá. O que é o ovário? Gente, o ovário é uma estrutura maciça. O que significa isso? O útero é oco, tá vendo? Aqui dentro dele é oco. Ele tem uma parede bastante grossa, ele é do tamanho da palma da mão aproximadamente. Formado em grande parte, né, pelo miométrio, pelo músculo, mas dentro dele aqui, ó, a cavidade uterina, o próprio nome já diz, cavidade uterina, ele é oco por dentro. O ovário não, o ovário é maciço, tem coisa dentro do ovário. Que coisa? É isso que a gente vai ver agora. É um tecido conjuntivo, diferente, lógico, um tecido conjuntivo, e ovócito. Então, o que é o ovário para nós hoje? O ovário é uma sacola
que é cheia de tecido conjuntivo, como se fosse uma gelatina, aonde estão mergulhados os ovócitos, aonde estão mergulhadas as nossas coisas importantes do dia de hoje. Então, para nós, hoje, o ovário nada mais é do que uma sacola cheia de gelatina com um monte de pérolazinha dentro. É isso que é o ovário. O que vocês estão vendo aqui. Ai, mas o que é isso? Ah, o que é esse negócio? Ah, o ovário é difícil, o ovário é complicado e tal. O que é o ovário, gente? Olha só. O ovário é uma sacola, como eu tô mostrando pra vocês. Tudo que vocês estão vendo de amarelinho aqui é como se fosse a gelatina, que é o tecido conjuntivo. Isso aqui é vaso sanguíneo. E aqui estão os nossos ovócitos. Nada mais do que ovócitos. Então, é uma sacola com os ovócitos dentro. Vamos entender como é que o ovócito vira ovócito. Porque ele não nasce ovócito, né? Ele era um folículo antigamente. A gente vai entender bem bonitinho como é que tudo isso aqui acontece. Como é que esse negócio nasce daqui, acontece tudo isso aqui e volta pra cá. Que é o ciclo ovariano, né? Que a gente vai entender bonitinho. Então, para nós hoje, o ovário não é mais do que uma sacola cheia de tecido conjuntivo e cheia de ovócito. Agora, se a gente pudesse escrever o que eu falei pra vocês, é isso aqui. É aquele slide que vocês gostam de tirar print e tal. É o que eu falei escrito pra ficar, né, melhor de vocês lerem depois e lembrarem dos tópicos que eu falei. Como eu falei pra vocês, entendemos o útero, entendemos o ovário e agora a gente precisa conhecer os hormônios. A gente precisa entender quem são eles, quem que manda, por que manda, que são os grandes maestros de todo o ciclo menstrual. Vamos conhecê-los então. Todos os hormônios do nosso corpo, eles pertencem a uma hierarquia. Eles pertencem a um sistema hierárquico. Que sistema hierárquico é esse? Existe um chefe, que está de vermelho, e um subchefe, que está de azul. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são o hipotálamo e a hipófise. Tudo que vai ser produzido no seu corpo, tudo que vai ser, tudo que suas glândulas vão produzir, seguem a regra de o hipotálamo manda, a hipófise manda e a glândula executa. Como assim? O hipotálamo é o chefe. Ele recebe os estímulos do organismo e externos. Ele vai receber primeiro as coisas. Aí ele vai mandar a hipófise e a hipófise vai mandar o outro órgão. Pode ser tireoide, pode ser ovário, pode ser testículo, pode ser pâncreas, pode ser suprarrenal. Não interessa qual é a glândula, interessa que a hierarquia é sempre essa. No nosso caso aqui, é os ovários, que são as nossas gônadas femininas. Este é o famoso ciclo HHG, hipotálamo, hipófise gonadal. Por que chama assim? Porque é o sistema endócrino. Todo o sistema endócrino nosso, que é o das glândulas, dos hormônios, obedece essa regra. Hipotálamo, hipófise e o órgão efetor, que no nosso caso é o ovário. O que a gente precisa conhecer aqui deles? O hipotálamo produz uma criatura que se chama GNRH. É o hormônio hipotalâmico que nós temos. Isso é importante saber essa diferenciação, porque existem questões de provas de residência que perguntam isso. Quais são os hormônios hipotalâmicos e hipofisários do ciclo menstrual? O único hipotalâmico que temos é o GNRH. A hipófise produz dois. Os hormônios hipofisários são o FSH e o LH. Fácil de saber, porque terminam com H, né? Então você vai pensar no H sempre pensando na hipófise. Não vai pensar no H do hipotálamo, é da hipófise. FSH e LH. Hormônio folículo estimulante. Hormônio luteinizante. Isso que eles significam. E tem um porquê deles chamarem assim também. E os nossos ovários produzirão estrógeno ou estrogênio e a progesterona. Esses são os 5 hormônios importantes para o nosso ciclo menstrual. Sempre são esses. Sempre o GNRH vindo do hipotálamo, FSH e LH vindo da hipófise e o estrogênio e o estrógeno e a progesterona vindo dos ovários. Como que se dá a relação entre eles? O hipotálamo produz GNRH. O GNRH vai agir na hipófise, induzindo a liberação do FSH e LH. Não no mesmo tempo, não na mesma hora, em momentos diferentes que vamos entender já já. O LH e o FSH vão agir lá nas gônadas, induzindo a produção de estrógeno e progesterona no momento certo. Então, hipotálamo e GNRH. GNRH manda na hipófise, hipófise manda na gônada. É assim que acontece, certo? Uma coisa importante. A gente nunca pode esquecer que o nosso organismo ele é pão duro e ele é inteligente. Nosso organismo não desperdiça as coisas. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente pensa no mecanismo de feedback, a gente tem que entender que
não precisamos decorar o que é essa história de feedback. Ah, feedback positivo, ah, feedback negativo. Não precisamos decorar isso. A gente precisa entender aqui. Quando uma coisa faz feedback positivo com a outra coisa, significa que está havendo um processo de indução. Uma coisa está induzindo o funcionamento da outra. Quando a gente fala feedback negativo, é porque uma coisa está inibindo o funcionamento da outra. Isso que a gente tem que decorar. O resto a gente precisa entender. Não é difícil de pensar. Veja só. Pensa comigo. Se uma coisa está em excesso, para que eu vou produzir mais ela? Se uma coisa já está alta, eu ainda preciso continuar produzindo? É aí que está a grande sacada do processo de feedback. Quando uma coisa está alta demais, ela manda o feedback negativo pro anterior a ela, porque não precisa mais de indução. Vamos entender melhor como isso funciona. O eixo, ele é formado por hormônios hipotalâmicos, hipofisários e gonadais. Isso é importante a gente saber, qual que é de quem. Então, hipotalâmico, GNRH, hipofisário, FSH, LH e ovariano, estrógeno, progesterona. É importante que saibamos isso. Ok. Quando o estrógeno e a progesterona estão baixos, o hipotálamo aumenta o GNRH. Como assim? O que a gente precisa entender, pessoal? Vamos pensar comigo, eu adoro fazer esse desenho de uma... Cadê o negócio aqui? De uma pirâmide. Olha só. Essa é a pirâmide dos hormônios. Aqui em cima vão estar os hormônios do hipotálamo. Hipotálamo, vou escrever HT. Aqui embaixo vão estar os hormônios da hipófise. Vou escrever, HF, hipófise. E aqui embaixo vão estar os hormônios gonadais. Vou escrever o O de ovário, tá? Hipotálamo, hipófise e gônada, que é o O do ovário aqui em questão. O que a gente precisa entender sobre eles? É uma pirâmide. Sempre que eu aumento uma coisa, eu aumento todos que estão abaixo dela. Se eu aumento uma coisa, eu aumento quem está abaixo. Se eu diminuo essa coisa, eu diminuo quem está abaixo. Sempre que eu aumento uma coisa, eu faço o oposto com quem está acima. Então, olha só. Se eu aumento quem está abaixo. E diminuo quem está acima. Se eu abaixo quem está abaixo. E aumento quem está acima. Então, o que isso significa? Tudo que acontece com um hormônio, acontece igual com os abaixo dele e o oposto com os acima. Isso é o feedback. Tudo que acontece com um hormônio, acontece igual com os de baixo e o oposto com os de cima. Como assim? Eu aumento... Vamos mudar de cor. Vou pegar preto. Porque esse aqui vai ser o preto, então. Ó, eu aumento o GNRH. Aumentei o GNRH. O que vai acontecer com os hormônios da hipófise? Aumenta. Porque tudo que acontece com um hormônio aumenta nos abaixo. O que vai acontecer com o ovariano? Aumenta também. Agora, mudando de cor. Vou botar roxo. Agora pensa comigo. Se eu diminuo os hipofisários, que no caso são FSH e LH. Se eu diminuo os hipofisários, vai acontecer o que com os ovarianos? Vão diminuir também, porque acontece a mesma coisa com os abaixo. E o que vai acontecer com o hipotalâmico? Aumenta, porque acontece o oposto. Então, aumentei o hipofisário. Acontece a mesma coisa com os abaixo e o oposto com o de cima. Isso é o mecanismo de feedback e isso serve para qualquer hormônio, para qualquer coisa, não só para cá. Então é isso que a gente sempre tem que ter em mente. O que acontece com uma coisa, acontece o mesmo com os abaixo e o oposto com os de cima. Então olha só, quando o estrógeno e a progesterona estão baixos, é justamente o que eu fiz aqui, ó. Quando o estrógeno e a progesterona estão baixos, o hipotálamo produz GNRH. Então eu aumento o hipotálamo, certo? Aí ele vai induzir a hipófise a secretar LH. E aí a gente vai começar a outra fase do ciclo, certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Esse mecanismo de feedback. Então, ó, vamos pensar comigo. Quanto mais altos os hormônios hipotalâmicos, altos hipofisários e altos ovarianos. Porque o hipotálamo está sempre no topo. Hipotálamo, hipófise, gônadas. Então o que acontece com ele acontece igual com o de baixo. Quanto mais alto os hipofisários, agora é o do meio. Quanto mais alto um hipofisário, o que vai acontecer? Baixo, o de cima, o oposto com o de cima, e igual o de baixo.
certo? E os ovarianos, que são a parte mais baixa do processo? Enquanto ele estiver alto, qual é a regra? Quando o hormônio está alto, acontece o mesmo com os abaixo dele. Não tem ninguém abaixo dele, então esquece. O que acontece com os de cima? O oposto. Quanto mais alto o ovário, mais baixo os de cima. É isso que a gente tem que saber sobre o sistema, o ciclo hormonal, certo? Beleza. Conhecemos eles todos, falamos um pouco sobre os hormônios, conhecemos o útero, conhecemos o ovário. Vamos entender agora o que é que vai acontecer, como que se dá a relação deles todos dentro do ciclo menstrual. O que precisamos saber? O ciclo menstrual, ele acontece em 2 locais. Acontece no útero e acontece no ovário. Presta atenção nisso aqui. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo alguma coisa no útero, está acontecendo outra coisa no ovário. Ao mesmo tempo. Só que didaticamente, para entender, a gente separa os dois em ciclo ovariano e ciclo uterino. Mas eles acontecem ao mesmo tempo. Os hormônios têm ação, não todos os hormônios, lógico, mas os hormônios eles mexem nos dois ao mesmo tempo. Vamos entender como é que acontece então. Ciclo ovariano, vamos falar primeiro, depois o ciclo uterino. Eles acontecem ao mesmo tempo, não esqueçam disso. Vamos lá. Ciclo ovariano. O que vai acontecer? Vamos lá. Primeira coisa que acontece, início do ciclo, o hipotálamo libera GNRH. É o primeiro evento que vai acontecer aí. É o hipotálamo liberando GNRH. O GNRH age na hipófise, induzindo a liberação de FSH. As pessoas sempre falam LH e FSH junto, né? E a gente tem a falsa impressão que eles aumentam ao mesmo tempo. E não é. FSH acontece primeiro e LH vai acontecer depois. Eles têm função nada a ver uma com a outra. Então, o primeiro hormônio que sobe é o GNRH. Depois, sobe FSH. O FSH se chama hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular os folículos ovarianos. O que são folículos? Como assim vai estimular folículo? Isso que a gente vai entender agora. Ele vai mexer no ovário, promovendo maturação folicular. O FSH não age no útero. Já adiantando um pouquinho do ciclo uterino. O FSH não age no útero. O FSH ele só age no ovário. O FSH, então, ele vai agir no ovário, promovendo a maturação folicular. Como? Assim. Vamos entender o processo de maturação folicular. Então, o hipotálamo libera GNRH. O GNRH vai agir lá na hipófise, induzindo a liberação de FSH. O FSH vai agir no ovário, promovendo a maturação folicular. Então, o folículo ovariano vai acontecer assim. No nosso ovário, nós mulheres temos trocentos bilhões de folículos, que foram criados lá na época da gestação, lá na barriga da mamãe. Nós mulheres nascemos com os nossos folículos prontos. O folículo na fase inicial da vida dele, na fase mais nenenzinho, ele chama o folículo primordial. E ele é isso aqui, simples. O que são essas células roxas em volta dele? Essas células roxas em volta dele, vai receber um nome daqui a pouco, por enquanto ainda não, mas essas células roxas aqui, que está chamado agora de estroma ovariano, nada mais é do que aquela geleia que eu falei pra vocês. Olha só. Volta lá atrás rapidão. Só pra mostrar a foto. Aqui. Quando a gente fala de estroma ovariano, a gente tá falando dessa geleia amarela aqui de volta. A gente vai chegar, na verdade, nessa fase aqui. Por enquanto, nós estamos aqui. Observem comigo. Esse aqui é o começo do ciclo. Ele vai fazer isso aqui e vai acabar aqui. Aí mês que vem começa outro ciclo e tal. Vamos entender como é que esse troço vira isso aqui. Começa com isso aqui. Olha essa célula aqui, que é a primeira que nós vamos ver agora, ali a pouquinho. O que tá de roxinho lá é essa parte aqui, ó. É a parte amarela. É o ovário. É a geleia do ovário que tá revestindo ele, que vai formar uma camada importante lá na frente depois. Então, ele nada mais é do que existe lá essa geleia em volta dele, uma camada de célula e o trocinho, a pérolazinha lá dentro. Vamos lá conhecê-lo. Por enquanto, isso chama estroma ovariano. Estroma não é nenhuma palavra diferente, não. Estroma é tudo que significa a parte lá de dentro dos órgãos, é o nome genérico da medicina. Então, o estroma ovariano é aquela geleia que eu mostrei pra vocês.
existe uma única camada de células, que por enquanto chama célula folicular. Uma camada de células achatadas. É importante isso. Uma única camada de células achatadas, por enquanto. Lá dentro está o ovócito, que é a célula feminina. É o que vai virar o óvulo em algum dia na vida dele, ele vai virar o óvulo. Aqui está o ovócito, a célula que vai ser fecundada de fato, tá aí? Beleza. Ele vai começar a crescer. Isso aqui tem um monte disso aqui dentro de você. Vários, 500 bilhões disso aqui dentro de você. Todo mês, um deles começa esse processo todo que a gente vai ver aqui. Assim, teoricamente um, né? Mas pode ser que libere dois. Por exemplo, cada ovário acontece isso. E aí vem os gêmeos, no caso. Mas, assim, a via de regra acontece com um único todo mês. Certo? Então, todo mundo tá assim. Vem o FSH, que foi produzido na hipófise, sob ordem do GNRH. Então, ó, GNRH manda na hipófise. Hipófise, FSH. FSH vai lá no ovário, agir nesta criança para ela crescer. Então, temos um folículo primordial. Daí, nós vamos evoluir sob a ação do FSH para um folículo primário unilaminar. Olha como mudou. Mudou aqui em volta? Não. Isso aqui ainda continua igual. Ainda são células de volta, células do estroma ovariano. Não mudou isso aqui. Isso mudou. Olha como eram células achatadas. Agora temos células cilíndricas. Cresceu a camada de células. Mas ainda é unilaminar. Ainda é uma única camada de células. Unilaminar. Lá dentro continua o ovócito bonitinho. Então, o que mudou foi isso aqui, que cresceu, engordou. Ficou cilíndrica. O resto, igual. Mais FSH. Do folículo primário unilaminar, a gente vai para o multilaminar, também chamado de pré-antral. Já entenderemos o porquê. Olha como cresceu. Isso multiplicou e virou esse trombolho que vocês estão vendo aqui. Várias camadas, por isso multilaminar, né? Agora temos outra característica. Tá vendo que aqui tinha uma camadinha meio marrom aqui por dentro? Ela vai receber um nome. Vai chamar zona pelúcida. Já a gente entende ela, mas por enquanto zona pelúcida. É essa camadinha aqui. Esse troço, esse trombolho grandão, vai receber um nome. Agora chama camada granulosa do ovócito. Agora, a camada externa, que antes era só a geleia do ovário, vai começar a ter função. Agora ela já recebe outro nome. Antes ela era só células do estroma ovariano. Agora ela já formou uma camada que se chama teca interna. Se tem uma interna, porque vai ter uma externa já. Por enquanto, só temos uma interna. Então, agora a gente tem 3 camadas. Teca interna, camada granulosa, zona pelúcida e o ovócito bonitinho lá dentro. Mais FSH. Folículo antral. Olha a diferença dessa criança. Por que antral? Porque começou a abrir essas crateras aqui dentro, que são chamadas de antro, que não tinha aqui. Por isso que aqui é pré-antral, antes dos buracos surgir aqui na granulosa. Agora começou a surgir uns buracos na granulosa, que são os antros. Camada zona pelúcida, ainda existe, esse marronzinho aqui, ainda existe a zona pelúcida. Camada granulosa, ainda chama granulosa, mas agora tem buracos, que são os antros. E agora surgiu a teca externa. Teca interna permanece e surgiu a teca externa. Acontece uma diferenciação nesse tecido conjuntivo e essas camadas se especializam. Então, vira teca interna e teca externa. Vão produzir coisas que a gente vai entender já. Então, isso que aconteceu até agora. Mais FSH. Do folículo antral, ele vai virar um folículo maduro, que é o folículo de Graafi, que é isso aqui. Todos esses buraquinhos vão se fundir, vão se unir e virar um buracão, que é o grande antro. Um antrão, um buracão. Olha como a teca interna e externa mudaram. Olha como elas são visivelmente diferentes agora. Temos várias camadas. Teca externa, teca interna, antro, que é o buracão, camada granulosa. Aqui está o nosso ovócito bonitinho. Isso aqui chama cúmulo zoóforos, que é como se fosse um pedúnculo, um pezinho que mantém ele preso aqui. E olha que legal. A camada da granulosa que permanece revestindo o ovócito, porque antes ele estava todo revestido, tá vendo? Aí esse buracão aqui se fundiu, virou esse trombolho. E o pedacinho do negócio que estava aqui vai chamar agora corona radiata. Era a antiga granulosa que
começou a revestir o ovócito. Agora ela chama corona radiata, certo? O que vai ser ovulado? Tudo isso aqui. Isso aqui vai cortar daqui a pouquinho e isso aqui vai ser ovulado. Isso aqui sai. Sai, então, corona radiata, sai zona pelúcida e sai ovócito. Isso é o que vai sair. O resto tudo vai ficar. E vai acontecer o que com ele? Volta lá no desenho rapidão de novo. Olha só. Saímos daqui, crescemos, pré-antral, folículo maduro, estamos aqui. Olha o que vai sair. É justamente essa parte aqui. Tá vendo? Justamente essa parte aqui que vai sair pra cá. Vamos entender essa parte aqui, então. Então, tudo que aconteceu até aqui foi graças ao FSH. Só. O FSH agiu nesse troço, fez ele virar tudo isso aqui. Estamos aqui. Agora alguma coisa vai acontecer. Vamos entender lá. Vocês perceberam que muita coisa mudou neste ovócito, né? Muita coisa mudou dele, que saiu daqui, desse folículozinho que saiu daqui e veio pra cá. Olha quanta coisa mudou. Olha quantas camadas surgiram. Olha quanta coisa aconteceu. Novas camadas surgiram. Novas coisas aconteceram. Novos hormônios vão aparecer. Enquanto o FSH está promovendo todo esse processo, essas novas camadas que surgem vão começar a produzir o primeiro hormônio ovariano, o estrogênio. Então, ao longo desse amadurecimento, as camadas que vão surgindo, principalmente a teca interna e a granulosa, por isso a teca interna foi a primeira a surgir, a teca interna e a granulosa vão começar a produzir estrógeno, o primeiro hormônio ovariano. Então, o que é que aconteceu até agora? Hipotálamo liberou GNRH, agiu na hipófise, hipófise liberou FSH. O FSH agiu nos folículos promovendo maturação. Enquanto eles iam amadurecendo, novas camadas foram surgindo, novos hormônios foram surgindo. Granulosa e teca interna passaram a produzir o estrógeno, que é o primeiro hormônio ovariano que apareceu. Tá vendo que ela vai crescendo? Tá vendo que a granulosa vai crescendo, vai se especializando, a teca vai se especializando? Então, vocês concordam comigo que aqui nesse estágio, a gente tinha certa quantidade de estrogênio, ou estrógeno. E aqui, a gente tem muito mais. O que eu quero dizer com isso? Da fase 2 para a fase 4, aumentou a quantidade de estrogênio, você concorda? Porque a camada amadureceu. Aqui ele era capaz de produzir certa quantidade. Aqui ele já está imenso, produz uma quantidade muito maior. Logo, na fase 2, a gente tinha uma quantidade mínima. Na fase 4, a gente tem uma quantidade máxima de estrogênio. E o que isso quer dizer? Quando nós chegamos aqui, capacidade máxima de estrogênio atingida, isso vai ligar um botãozinho lá na hipófise. A hipófise fala, opa, estrogênio está nas alturas. Está na hora de eu liberar o LH. O pico do estrógeno ou estrogênio faz a hipófise liberar LH. Vamos lá então. GNRH no hipotálamo. Manda a hipófise produzir FSH. FSH age lá no ovário, induzindo a maturação do folículo. O folículo vai amadurecendo e ao longo desse amadurecimento ele passa a produzir o estrogênio. O estrogênio aqui vai mandar na hipófise lá de cima. A hipófise agora produz LH, que vai agir aqui de novo. O LH, então, vai ser produzido quando acontece o pico do estrogênio, feito pelas camadas que surgiram. E daí? Quando o LH chega no pico, ele vai fazer duas coisas importantes. A primeira coisa importante que ele vai fazer é a ovulação. Então, quando a gente vai lá no desenho do ovário de novo, o que a gente entende? Olha só. Aqui, daqui pra cá, temos só o FSH induzindo essa produção. O FSH foi o responsável por fazer tudo isso aqui. Conforme esta bolotinha pequena vai virando este trombolho vai produzindo estrogênio. Quando chega aqui, estrogênio está no pico máximo, que o trocinho aqui foi produzindo. Ele está no seu pico máximo. Quando o pico máximo acontece, vai mandar lá na hipófise produzir o LH. O LH que a hipófise produziu faz isso aqui acontecer. Então, vamos desenhar isso aqui para a gente não se esquecer disso.
Aqui nós temos, fazendo todo esse processo aqui acontecer, nós temos o FSH agindo. Ao longo desse processo todo, a gente vai produzindo bem bonitinho estrogênio, estrogênio. E aqui nós temos um estrogenião, muito estrogênio. Essa quantidade imensa de estrogênio vai agir lá na hipófise, fazendo com que a hipófise libere o LH. Muda a cor do LH, gente. Cadê que o negócio não muda a cor aqui? Produzindo LH. O LH vai agir aqui, induzindo a ovulação. É a primeira coisa que ele faz. Induz a ovulação. Mas lembra que eu falei que ele faz duas coisas? Então, além de cortar isso aqui, abre isso aqui, ele mata essas células aqui para que esse troço saia. Ele mata isso aqui. E agora, o que vai acontecer com esse resto? Esse resto se transforma nisso aqui. Isso vira isso. Tudo pela ação do LH. Então, o que o LH faz? Depois do pico de estrógeno, lá na hipófise produz o LH corta o folículo para sair o ovócito e transforma o que ficou nisso aqui. E isso tem nome. Este menino chama-se corpo lúteo. Por que lúteo? Porque ele acabou de sofrer a ação do hormônio luteinizante. Lembra que eu disse que tem um motivo para ele receber esse nome? Ele é luteinizante porque ele transforma isso nisso, no corpo lúteo. E é amarelo porque é cheio de gordura. Então, isso vira isso graças ao hormônio luteinizante, ao LH. Ele transforma essas células nessas células. E aqui começa a outra fase do ciclo, que é muito importante. Vamos pintar de roxo. Não, daqui até aqui, nós temos uma fase. Daqui até aqui, nós temos outra fase, que a gente vai entender o porquê, os nomes delas já já. Aqui nós temos um formato de células, aqui nós temos outro formato de células. E isso recebe um nome. Esses formatos de células que mudaram completamente, muda de nome também. Como que a gente vai chamar agora? Como eu falei pra vocês, ele faz a ovulação e a luteinização. Ele corta o negócio pra sair e transforma o que ficou no corpo lúteo. Vamos entender melhor esse processo aqui, então. A ovulação acontece quando a parede do folículo maduro rompe. Então, por que a gente faz isso? Isso aqui é mais a título de curiosidade. As professoras não costumam cobrar assim, mas a teca externa, ela começa a liberar enzimas pela ação do LH. Ela começa a liberar enzimas proteolíticas dos lisossomos. As enzimas dos lisossomos liberadas vai começar a digerir aquela parede ali, daquela região que precisa ser cortada, né? Então, naquela região começa a ser liberado enzimas que vão fazer a digestão e vão quebrar aquela parede ali. Então, acontece a ruptura, enfraquece e rompe. O que vai acontecer? Quando esse processo está acontecendo, entra vaso sanguíneo naquela região. Quando entra vaso sanguíneo naquela região, começa a transformação. Lá, pela ação do LH, pela ação das prostaglandinas, pela ação dos vasos sanguíneos que entraram ali agora, a gente vai ter a transformação. A gente vai ter a mudança ali dentro. O que vai acontecer agora? Nesse processo, o que é eliminado então? O que a gente libera? O que a gente ovula? O ovócito, corona radiata, líquido folicular. Por que líquido folicular? Olha isso aqui. Cadê o trem? Aqui. Isso aqui não é oco. Isso aqui é cheio de líquido. Isso aqui é uma secreção que tem aqui dentro. E a secreção sai. O que aparece bastante aqui na imagem do ovário. Ó, ela sai. Essa secreção sai. Então, o que sai aqui? Quando a gente ovula, o que é liberado então? Deixa eu riscar pra vocês aqui. O que é liberado então? Ovócito, corona radiata e líquido folicular. O que resta? A granulosa e as tecas, interna e externa. Essa granulosa, a teca interna e a teca externa, vão continuar sofrendo a ação do LH. E elas se transformam, se reorganizam, passam por um processo de transformação chamado luteinização, e esse negócio que sobrou chama-se agora corpo lúteo.
e o corpo lúteo passa a produzir progesterona no nosso ovário. Agora surge, então, o quarto hormônio do processo. O que aconteceu até aqui, então, em termos de hormônio? Primeiro hormônio que subiu, GNRH, FSH. O GNRH induziu o FSH. O FSH induziu maturação folicular. Esse processo de maturação promoveu a produção de estrógeno. Pico do estrógeno induziu liberação de LH. Eu falei quarto, é o quinto hormônio, né? Induziu a liberação de LH. O LH promoveu a ovulação e a luteinização. O corpo lúteo passa agora a produzir progesterona. É o último hormônio do nosso ciclo, certo? A progesterona não tem ação nenhuma no próprio ovário. Quer dizer, até tem, por feedback, mas ação direta nenhuma. Ela vai agir lá no útero, no ciclo uterino. Então, o ciclo ovariano é isso aí. Morreu o ciclo ovariano, acabou. Ovulamos, certo? Então, pela ação do GNRH, isso aqui tá tudo escrito no que eu falei pra vocês, certo? Então, vamos voltar pela última vez lá na imagem do ovário, pra gente entender o que aconteceu até então. Vamos apagar esse rabisco, pra tirar a poluição, né? Então, vamos aqui. Eu queria tirar esse trem, vamos lá, ó. Vamos fazer a pirâmide aqui. O T do hipotálamo, o F da hipófise e o O do ovário, tá? Vamos entender aqui então. O hipotálamo produz GNRH. GNRH, botar o G. O GNRH vai agir lá na hipófise e vai induzir a hipófise a produzir o FSH. O FSH vai ser responsável por todo esse processo de maturação. Isso que vai fazer é o FSH. Ao longo de todo esse processo de maturação, a gente vai começar a produzir o estrógeno. Essas células que vão surgindo, elas passam a produzir o grande estrógeno. Ao passo que, nesta camada aqui, nessa fase aqui, desculpa, nós temos o pico do estrógeno. O pico do estrógeno vai agir lá na hipófise, induzindo-a a liberar, induzindo-a a liberar o LH. O LH vai fazer a ruptura, que é o processo de ovulação, e o processo de luteinização, o LH. Agora, com esse troço formado, cadê? Outra cor agora para progesterona. Esse trambolhão formado, a gente vai ter esse menininho aqui que está formado agora, esses dois aqui, porque esse aqui é o corpo albicans, é outra coisa. Isso aqui, então, a gente vai ter a produção de progesterona, que não vai agir no ovário, vai agir só no útero. Lembrando que, vou grifar, progesterona e estrógeno são os hormônios ovarianos, como vocês perceberam, né? O estrógeno é produzido pelas camadas que foram surgindo e a progesterona pelo corpo lúteo que se formou. Ao passo que o FSH e o LH são produzidos pela hipófise e o hipotálamo produz apenas o GNRH. E esse é o ciclo ovariano, que a gente precisa entender. Agora, entendendo o ciclo ovariano, fica fácil entender o uterino, porque o ciclo uterino é uma consequência disso. Vamos lá entender então como é que ele acontece. O ciclo uterino vai ser dividido em duas fases. Lembra que eu falei que o ciclo passa por uma transformação de fase naquela hora? Vai acontecer aqui. Enquanto tudo isso está acontecendo no ovário, o endométrio, mais precisamente a camada funcional do endométrio, também passa por alterações pela ação dos mesmos hormônios. Vamos lá então. O que vai acontecer? Fase 1 proliferativa, fase 2 secretora, fase 3 descamativa. Lembra que lá no ovário eu fiz aquele risco? Falei, olha, aqui a gente transformou, aqui a gente mudou de fase por causa disso aqui. Fase proliferativa é a fase estrogênica, antes da ovulação. Fase 2 é a fase secretora, fase progestogênica é depois da ovulação. Olha como o ciclo se complementa. Eu falei que era a última vez que a gente ia voltar, mas não era. Vamos voltar agora. Lá naquela foto. Eu falei pra vocês que... Vamos limpar aqui de novo. Eu falei pra vocês que o ciclo se divide em duas grandes fases importantes, né? Dessa cor. Eu falei que o ciclo se divide em duas fases. Olha só. Duas fases. Porque aqui nós temos um tipo de célula, um tipo de hormônio, e aqui nós temos outro tipo de hormônio. Aqui nós temos o estrogênio sendo produzido. E aqui nós temos a progesterona sendo produzida. Progesterona sendo produzida. Por isso que aqui nós temos a fase proliferativa, que vai acontecer uma outra, lá no útero agora, tá?
fazendo uma analogia ao ciclo uterino que nós vamos entrar agora. Antes da ovulação, porque aqui vai acontecer a ovulação, antes da ovulação nós temos a fase estrogênica, que é a fase proliferativa. Pensa comigo, o útero está crescendo para receber o nenenzinho que vai ser ovulado. Nesta fase aqui, enquanto o nosso ovócito está sendo preparado para ser liberado, lá no útero, o útero está se preparando para receber o negócio que vai sair, para gerar o bebezinho. Por isso é a fase proliferativa, ele está crescendo para receber o bebê. Aí ovulou. Agora que ovulou, eu não vou mais preparar o meu útero, agora eu vou sustentar o que eu já fiz. Começa a fase progestogênica. Então, o estrogênio liberado no ovócito, ele vai agir no próprio ovócito, perdão, lá na própria hipófise, induzindo a liberação do LH, e no útero, preparando o útero para receber o bebê que vai chegar. Depois disso, vem a progesterona e sustenta todo o processo. Vamos entender melhor como isso acontece. Se lembrem sempre desse desenho, dessa imagem, tá? Vamos voltar lá então. Óbvio que ele é dividido em 3 fases, né? Mas são essas duas as grandes principais, porque a menstruação não é bem assim, né? Uma fase do ciclo, ela é o final do ciclo. Então, essas são as outras 2 fases que a gente separou. A fase estrogênica, que é a antes da ovulação, chamada de proliferativa, e a fase secretora, que é a progestogênica, depois da ovulação, que é a fase secretora. Fase proliferativa, número 1, vamos entender como é que acontece então. Fase em que o endométrio vai crescer, vai se proliferar novamente. Na menstruação passada, a camada não é a camada basal, a camada basal é fixa. A camada funcional do endométrio se descamou. Foi menstruada, perdeu, jogou fora, saiu no sangue. Agora, ele precisa crescer de novo. A minha camada proliferativa precisa crescer, minha camada funcional precisa crescer novamente para receber um possível bebê que vai chegar. Porque lembra que eu falei para vocês que o bebê ele entra nessa camada? Lembra que lá naquele slide inicial eu mostrei para vocês, falei, ó, o bebezinho vai adentrar essa camada aqui. O bebê se enfia na camada do útero. E essa camada precisa existir para o bebê entrar. Então ela cresce. Por isso chama-se fase proliferativa, porque a camada funcional do endométrio vai crescer para receber o bebezinho que vai chegar. É a fase em que ele vai se proliferar novamente. Quem faz isso é o estrogênio. De onde veio o estrogênio? Lembra lá? Lá no hipotálamo produz GNRH. GNRH manda na hipófise. Hipófise produz FSH. FSH induz a liberação, a maturação do folículo. Enquanto esse folículo vai amadurecendo, ele vai produzindo estrogênio. O estrogênio tem 2 ações. Uma já conhecemos, a liberação do LH. Já falamos sobre ela. Que ele vai envolver, ele vai mexer lá na... Vou mudar de cor aqui que ficou ruim. Ele vai mexer lá na hipófise, induzindo a liberação do LH. Já entendemos isso. E, além de agir na hipófise, ele vai agir também no útero, induzindo a proliferação desse endométrio. Então, ele vai vir, o estrogênio vai ser produzido lá no ovário, lá no folículo em amadurecimento, vai agir tanto na hipófise, induzindo a produção do LH, para daqui a pouco fazer a ovulação, e vai agir lá no útero também, fazendo essa camada se proliferar, certo? Junto com o endométrio, como eu mostrei para vocês naquela imagem, as glândulas e os vasos crescem também. Cresce a camada, cresce a glândula e cresce o vaso. O que elas vão produzir? Elas vão produzir um muco que vai ajudar o espermatozoide a chegar até o ovócito. Porque quando o pênis ele entra na vagina e o homem ejacula, o espermatozoide passa por dentro do útero e aí ele vai para as tubas uterinas e acontece a fecundação na tuba. Então, ele passa por dentro do útero, ele passa por essa fase em crescimento. E aí, portanto, ele vai precisar de ajuda. E esse muco todo vai ajudar o espermatozoide a chegar até o ovócito, para acontecer a fecundação. Isso é a fase proliferativa. Fase secretora. O que aconteceu aqui então? Olha só. Útero cresceu. O ovário produziu estrogênio, cresceu o útero. Nessa fase, a gente fica inchada, a gente fica cheia de irritação, a gente fica triste. Por que a barriga incha de fato? Porque tá crescendo o útero. E você começa a reter vários líquidos também daqui a pouco pela progesterona. Mas aqui então o seu útero cresce pra dentro, né? Ele cresce. O útero vai crescer, a camada proliferativa, a camada funcional vai crescer de novo.
Então, o útero está crescendo enquanto o folículo está amadurecendo lá. Aí, produziu estrogênio, tá, pico de estrogênio. Libera LH. LH vem, promove a ovulação. Ovulou. Então, fase proliferativa, ovulação. Mulher ovulou. Liberamos o ovócito. Agora que a gente liberou o ovócito, o que meu útero pensa? Bom, liberamos o ovócito. Agora eu preciso cuidar deste útero que está pronto, porque o estrogênio já preparou o útero. O estrogênio já fez ele crescer. Agora ele está pronto para receber o bebê. O que agora o útero vai pensar? Eu estou pronto para receber o neném. Agora eu preciso me manter assim. Quem vai manter? Quem vai sustentar o útero pronto? É a progesterona. Então agora acabamos de ovular. Ovulamos. O que ficou vai se tornar corpo lúteo. Corpo lúteo passa a produzir a fantástica progesterona, certo? O que vai acontecer aqui então? Vai chegar um bebê. Eu preciso me enriquecer. Eu preciso fortalecer o que já foi formado pelo estrógeno para receber o bebê. Vai chegar o bebê. Eu tenho que ficar, tinindo para cuidar do bebezinho que vai chegar. As glândulas que foram produzidas lá atrás vão crescer, vão ficar grossas, vão ficar tortuosas. Os vasos sanguíneos aumentam, o suprimento sanguíneo que vai chegar ali aumenta, porque vai chegar o neném. Eu preciso ter um preparo para receber o neném que vai chegar ali. Depósitos de lipídio e glicogênio aumentam bastante. Por quê? Na hora que o nenenzinho chega, ele vai precisar, e o espermatozoide também, para passar, precisam de energia. Porque assim, na hora que o neném chega, a placenta não está formada, precisa de energia de algum lugar. O espermatozoide também precisa de energia para chegar. E eles vão tirar isso também dos lipídios e do glicogênio secretados lá pelo útero, para você conseguir chegar lá. O objetivo dessa fase é tornar o endométrio altamente secretor, que contenha grande quantidade de nutrientes armazenados para promover condições para o bebezinho chegar. E quais são essas condições, então? O que vai acontecer? Olha que legal, leite uterino. Tudo isso que eu estou falando para vocês de secreção é um termo não amplamente conhecido, mas podemos chamá-lo assim. Os livros chamam assim. O que vai acontecer? O neném ainda não tem placenta. Ele precisa de uma fonte de nutrição, assim, imediatamente após a implantação. O local precisa ser apropriado para ele crescer. Então, nessa fase, é a fase que a gente vai ter toda essa secreção acontecendo de glicogênio, lipídio, muco, tudo para fornecer nutrição ao nenenzinho nas células, para as células nas fases iniciais da divisão celular, na fase em que ele ainda não tem placentinha para começar a crescer. Tudo isso quem vai nos oferecer é o nosso querido endométrio, certo? Quando o neném chegar, que chama-se blastocisto, o que vai acontecer? Ele vai começar a se enfiar nessa camada que cresceu para ele e vai começar a usar os nutrientes que tem ali. E aí ele vai começar a usar e, enfim, começar a crescer até que a placentinha dele se forme e assuma essa função de manter o bebezinho lá. Se parar aqui, parabéns, você está grávida, você vai manter a gestação. Se você parar nessa fase aqui, com o bebezinho dentro da barriga, o que vai acontecer? O corpo lúteo tá lá produzindo progesterona, né? Só que tem um problema, vamos ver se eu escrevi isso aqui. Não escrevi. Tem um problema, vou apagar. Só pra eu desenhar, tá? Pra eu riscar aqui. Ó. Vamos aqui. Ó. Vamos desenhar a nossa grande pirâmide lá. Hipotálamo, hipófise, ovário. Prestem muita atenção nessa parte. Vamos falar sobre a progesterona neste momento. Olha só. Roxo. Progesterona. O meu ovócito lindo produziu progesterona, que agora não é mais ovócito, né? Agora é o corpo lúteo. Ele produziu a progesterona. O que vai acontecer? A progesterona, então, aumentou. Se eu aumento a progesterona, acontece o oposto com os de cima, lembra? Então, vai cair isso aqui e vai cair isso aqui. Quando isso aqui acontece, quando acontece essa queda do FSH principalmente, do LH principalmente, FSH, e do LH principalmente, que é o hormônio luteinizante, quando acontece a queda do LH, sem querer, o LH diminuindo, você vai começar lembra que eu falei, ó, o que acontece com ele, acontece o mesmo com o de baixo.
a gente começa a baixar isso aqui. Vamos de novo. Progesterona tá alta. Progesterona está alta nesse momento. Da fase secretora, a progesterona tá alta. Se eu aumento progesterona, eu faço o oposto com os de trás. Diminuo hipotálamo, diminuo hipófise. Se eu diminuo a hipófise, significa que eu estou diminuindo o LH. Se eu estou diminuindo o LH, eu vou diminuir a progesterona. Isso é o feedback negativo. O aumento da progesterona manda feedback negativo para a produção do LH. Não precisa mais produzir tanto LH porque a progesterona está alta. Só que o LH era o hormônio que estava sustentando o negócio vivo, o corpo lúteo vivo. Então, sem LH, o corpo lúteo vai morrer. Vamos voltar no desenho de novo, que eu falei que eu não ia voltar, vou voltar de novo. No desenho do ovário. Vou botar esse desenho mais pra frente, né, várias vezes. Então, olha só. O que estava sustentando esse menino vivo aqui era o LH. Acontece que, entre aspas, ele meio que se mata. Presta atenção. Ele tá aqui produzindo a progesterona linda e maravilhosa. Progesterona alta, por feedback, vai começar a abaixar o LH. O LH baixo, isso aqui morre. Morre. E vira corpo albicans, que é o outro negócio. Morre. Sem LH, sem progesterona. Para a progesterona também. E é nessa fase que você menstrua. É isso que acontece no processo de menstruação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas agora a gente tá grávida, a gente não vai menstruar. Eu quero parar o sistema agora, porque a gente vai engravidar. Então, o que vai acontecer? Se isso acontecesse, você ia perder o bebê. Mas, você tá grávida. O que vai acontecer então? O seu neném, isso tudo iria acontecer. Mas, o seu nenenzinho fofo, o seu blastocistozinho, começa a produzir um hormônio que se chama HLA. Esse hormônio vai fazer as vezes da progesterona, enquanto a placenta não se forma. Quando a placenta se forma, esse HLA vai começar a ficar mais forte e vai assumir a função da progesterona ovariana. Agora, você vai produzir progesterona pela placenta. E assim você fica grávida 9 meses. Então, o hormônio que mantém a gravidez é a progesterona, produzida agora pelo bebê e pela placenta, não mais pelo ovário. Vai trocar essa função, certo? Se você engravidar, é isso que vai acontecer. Você vai ficar nessa até o dia do seu parto. Quem engravida, para nessa fase aqui e fica assim até o dia do parto, certo? O bebezinho chegou, ele começa a produzir a progesterona e mantém o corpo bonitinho desse jeito. Mas pode ser que você não engravide, que é o que mais acontece, né? A pessoa não engravida, pode ser que você não engravide. O que vai acontecer então? Isso aqui, se você engravidar, parou grávida, progesterona para sempre até o dia do parto. Mas, se você não acontece, se você não engravida, você vai entrar na última fase, que é a fase descamativa. O que vai acontecer? Adoro essa parte. É a fase em que a camada funcional, óbvio, do endométrio vai descamar e você vai menstruar. Parabéns, não tem bebê. Como que vai acontecer? Presta atenção. Com a queda da progesterona, que caiu porque o corpo lúteo morreu, lembra que eu acabei de explicar? Vamos de novo, porque essa parte é difícil. Vou desenhar pela última vez aqui a pirâmide. Ovário. Tá. Hipotálamo, hipófise e ovário. Vamos mudar de cor. O que aconteceu aqui pela primeira coisa do universo que aconteceu lá, ó. Vamos pro ciclo desde o começo. Hipotálamo liberou GNRH. GNRH agiu na hipófise. Hipófise liberou FSH. FSH agiu no ovário. Ovário começou a liberar estrogênio. Estrogênio age na hipófise. Hipófise libera LH. LH age aqui. Aqui começa a liberar progesterona. Então, progesterona está alta agora. Tudo que aumenta, acontece o oposto com os de trás. Se a progesterona sobe, eu diminuo GNRH e diminuo FSH. Tudo que acontece com o negócio, acontece o mesmo com os de baixo. Então, quando eu faço isso, eu diminuo a progesterona que estava alta. É assim que a progesterona baixa. Ela estava alta, só que o fato dela aumentar inibe o hipotálamo, que inibe a hipófise. Hipófise inibida, eu diminuo a produção da progesterona. Como? Porque eu diminuí o LH. Se eu diminuir o LH vai matar o corpo lúteo. E o corpo lúteo agora vai virar o corpo albicans, que é um resquício, morreu. Sem corpo lúteo, sem progesterona. Agora minha progesterona cai, acabou a progesterona.
Sem progesterona, o negócio começa a acontecer. Você começa a menstruar. Olha que legal. Sem a progesterona, que ela acabou de diminuir porque o corpo lúteo morreu, porque não tem LH. Sem a progesterona, o corpo lúteo morreu. As artérias começam a se contrair. Pensa comigo, o que a progesterona estava fazendo? Ela estava enriquecendo o endométrio, não é? A progesterona estava fazendo tudo proliferar, tudo crescer. Agora que tirou a progesterona, regride tudo. Glândula diminui, artéria diminui e diminui tanto que gera hipóxia da camada funcional, fazendo com que ela entre em necrose e morra. Por que a camada funcional descama? Porque ela morre. Porque não tem progesterona. Agora eu quero voltar lá na primeira imagem do útero, que eu mostrei pra vocês. Olha só, que legal. Cadê o útero? Aqui, quero voltar aqui. Olha só, camada funcional tá aqui. Vou passar um risco aqui pra ficar mais claro da gente ver. Tudo isso aqui foi o que cresceu lá com o estrogênio. Isso foi grande, grossão. Agora acabou, e com a progesterona, acabou isso aqui, morreu. Se acabou isso aqui, esse negocinho que estava crescendo, ele começa a morrer, começa a acabar isso aqui. E sem vaso sanguíneo, o tecido morre, né? A gente tem a circulação, porque a circulação manda nutrição para os órgãos. Se a gente tirar a nutrição, o órgão morre. Então, se você tirar a nutrição da camada funcional, ela morre. Os vasos diminuem pela ausência da progesterona. Então, por conta disso, essa camada começa a entrar em necrose. Ela para de receber sangue, ela começa a entrar em necrose e vai cair. Como se fosse uma casquinha do machucado. Como se fosse a feridinha lá do útero. Ela perde, morreu. Por isso que, às vezes, no absorvente, dá pra ver uns pequenos coágulozinhos. São os pedacinhos da camada funcional que se desprenderam. E até mesmo os coágulos formados para tampar essa artéria aqui que morreu. Essa artéria aqui, que daqui pra cima, daqui pra baixo morreu, né? Mas aqui continua vivo. Precisa formar um coágulo aqui, senão seu sangue até morrer. Por isso que a sua menstruação acaba em certo momento. Porque o coágulo se forma e acabou a menstruação. Então, esses coágulozinhos aqui podem se soltar e você vê eles saindo. E essa camada toda aqui que formou, que agora tá bem grossona, quando sai, você também vê ela saindo, que são aqueles pedacinhos que saem na menstruação. Então, tudo isso aqui vai descamar. Mas, enquanto tudo isso aqui tá entrando em necrose, isso aqui tá vivo. Aqui tem vasos, aqui tem nervos. E essa camada está viva. Arranca a casquinha do machucado pra você ver o tanto que dói. Fica cutucando uma feridinha pra você ver o quanto dói. Por que você sente cólica? 2 motivos. O seu útero, o seu lindo miométrio, esse lindo miométrio, faz contrações para ajudar essa camada a sair, para ajudar esse troço a desgrudar, para ajudar pela prostaglandina liberada aqui nesse processo inflamatório, que isso é matéria de imunologia, outro assunto. Quando o tecido começa a entrar em necrose, começa a liberar um trem que chama prostaglandina, que isso tá lá no curso de imuno para quem quiser. Começa a liberar a prostaglandina, e essa prostaglandina vai induzir contração uterina. O útero começa a contrair, e a contração do útero dói. Ponto. Primeiro ponto que te ajuda a ter dor. Dói. Outra coisa que vai acontecer aqui é que isso aqui tá vivo, gente. Você tá arrancando um pedaço morto, ok, mas o pedaço de trás tá vivo. Então dói porque essa camada aqui tá toda viva. Ela está sentindo a dor da morte da de cima. Então dói porque essa camada tá viva. Por isso que a gente sente cólica menstrual. Então, volta lá onde é que eu tava agora, Jesus. Aqui. Então, é isso que vai acontecer. Você vai ter todo esse processo de desprendimento, essa camada funcional vai começar a se desprender da basal e menstrua, sai. Esse processo de desprendimento causa uma lesão na camada que está viva e libera as prostaglandinas que vão provocar a dor, as contrações do miométrio que dói também. Então, por esses 2 motivos que dói. E aí, parabéns, você está com cólica menstrual. E aí, pasmem vocês, os remédios para cólica menstrual são justamente anti-inflamatórios. Porque os anti-inflamatórios vão visar bloquear essa prostaglandina aqui para você não sentir mais dor, certo? Ibuprofeno, ácido mefenânico, que é o tal do Ponstan. Todos esses remédios aí vão mexer nessa parte aí da prostaglandina para você não sentir mais dor. Isso também é matéria de farmacologia, que é outro curso meu também. E assim você fica com cólica menstrual, certo? Aqui agora, para finalizar, eu fiz uma super tabela com tudo que acontece para você tirar print, imprimir, pegar na testa da sua mãe, do seu cachorro, para você ficar lendo o dia inteiro e não esquecer. Essa tabela não existe em lugar nenhum, fui eu que fiz. Então, isso aqui estão todos os hormônios na ordem que eles acontecem.
aqui como ele é produzido, o que acontece no ovário e o que acontece no útero. Veja bem, GNRH não faz nada no ovário, não faz nada no útero, porque o GNRH ele age apenas na hipófise. FSH, ele vai agir lá no ovário e não age no útero. O FSH só manda no ovário. O estrogênio age nos dois. Ele induz o LH e ele faz a fase proliferativa no útero. LH não, LH é só no ovário, não no útero. Progesterona, nada no ovário, só aqui. E o estrogênio vai fazer nos dois, como eu falei pra vocês. Certo? E aí você menstrua. Essas são as fases do ciclo que eu escrevi. Tudo que eu falei, eu escrevi resumidamente aí, pra vocês terem um checklist aí pra não esquecer mais. O que eu tinha pra falar pra vocês é isso, sobre o ciclo menstrual. Aqui a logo acho que ficou tampada por minha causa, porque se eu fizer assim aparece mais, não sei. Mas enfim, me sigam nas redes sociais, é Playmed_. Se você quiser ter acesso às outras aulas do curso de fisiologia, temos fisiologia cardíaca, fisiologia renal, sistema nervoso autônomo. E temos também curso de imunologia e farmacologia, se você quiser. E exames laboratoriais também. A gente fala bastante de hemograma, a gente fala de glicemia, lipidograma e tudo mais. Se vocês quiserem ter acesso às outras aulas, é só me seguir lá e me chamar que a gente combina. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima!